os seres precisam se renovar. Ou seja, nós sofremos uma modificação durante toda a nossa vida. Nosso corpo físico, ele nasce pequeno, vai se desenvolvendo, vai amadurecendo, e quando chega uma determinada idade, a gente vai começando a deteriorar, vai começar a morrer. Isso faz parte da vida. Tanto o nascimento como a nossa morte, ele passa por todo um processo de mutação necessária à nossa evolução. Não existe espírito que passe na Terra que ele não evolua, porque por mais estacionário que esteja, por mais preguiçoso que seja, a vida nos faz movimentar, a vida nos faz modificar. E essa modificação treina o nosso espírito, aperfeiçoa o nosso espírito, a ponto de nos tornarmos, no final desse processo, espíritos puros. Mas para chegar a esse espírito puro, é necessário que passemos inúmeras encarnações. A natureza nos colocou na nossa consciência a necessidade de nos conservarmos. Apesar de saber que a gente vai morrer, não tem nenhuma pessoa que passou na Terra que não vai morrer, todos nós morreremos. Apesar disso, nós colocamos dentro de nós uma vontade, um princípio de continuidade. Nós queremos continuar aqui na Terra pelo tempo necessário que a gente conseguir. Por que isso? Porque estar aqui na Terra significa evoluir. Estar no mundo espiritual não evolui? Não, lá também evolui. Só que as condições do mundo espiritual são diferentes. Porque um espírito no mundo espiritual, ele pode estacionar com mais facilidade do que no mundo material. No mundo espiritual, um espírito que odeia pode alimentar o seu ódio por décadas e décadas. Um espírito suicida pode alimentar a ideia da sua própria morte por décadas e décadas. Estando aqui na Terra, obrigatoriamente ocorre todo o processo de transformação que eu já falei, que faz com que o espírito pense em outras coisas. Nós temos que respirar para viver, temos que comer para viver, temos que nos movimentar. Nós não podemos ficar parados num canto só. A própria vida nos faz sair de um lugar para outro, para ir para um médico, para ir para um trabalho, para ir para um estudo. Nós temos que nos movimentar. Então, o planeta Terra e o corpo físico são instrumentos do nosso aperfeiçoamento. Apesar de sabermos que vamos morrer, a vontade nossa de permanecer vivo, ela é grande, é colocada na nossa consciência, para que a gente possa permanecer aqui na Terra o máximo de tempo possível para a nossa evolução. A morte nos causa medo. Só que se a gente parar para pensar, a morte é uma vida melhor do que a daqui. Por que a morte, ou melhor dizendo, a vida espiritual é melhor do que a vida material? Porque na vida material a gente carrega o corpo físico, e o corpo físico tem limitações. Nós não temos a agilidade do movimento pela força do pensamento. No mundo espiritual, os espíritos se deslocam a grande distância pela simples vontade. Os espíritos têm a capacidade de comunicar suas vontades através do pensamento. Os espíritos têm a capacidade de materializar objetos, construir casas, construir cidades com a força do pensamento, utilizando as matérias espirituais. Então, a vida espiritual ela é mais fácil. Não adoece, não morre, já está morto, entre aspas, não tem o corpo físico. Então, a vida para o espírito ela é melhor. Ela tem muito mais facilidade do que nossa aqui encarnado. Aqui a gente tem que acordar cedo, trabalhar, se esforçar, estudar. Tem muito mais dificuldades aqui, dificuldade com saúde, dificuldade com família, que é muito mais complexo do que lá no mundo espiritual. Então, não era de se temer a morte. Por que instintivamente a gente teme a morte? Porque nós não somos pessoas boas. Isso significa que, ao morrer, nós vamos para um local que tem similaridade, tem aproximação com o nosso jeito de pensar e de agir. Se eu ajo no bem, se eu trabalho no bem, se eu penso em coisas boas, eu vou para um bom local. Se eu ajo no mal, carrego os vícios, tenho inimigos, ao desencarnar eu vou para junto dos espíritos que têm afinidade com o meu modo de pensar e de agir. Eu vou para um local de sofrimento. Então a maioria de nós não quer morrer justamente porque sabe que ao morrer vai encontrar uma região trevosa, vai encontrar uma região umbralina. A partir do momento que a gente se torna pessoas boas, a gente já não teme mais a morte. Pode temer o ato de morrer, a dor da morte, mas não a vida espiritual, porque sabe que na vida espiritual a gente vai
para onde a gente tem ligação. Se nós temos ligação de amor, no mundo espiritual continuaremos tendo a ligação de amor. Se temos a ligação de ódio aqui, se odiamos mais, temos muita dor e sofrimento por causa das pessoas, ao desencarnar nós vamos continuar tendo dor e sofrimento. Então essa é uma das razões porque do temor da morte. Ao mesmo tempo que a gente encontra meios de conservar a vida, nós encontramos meios de acabar com a vida. Nós encontramos perigos como local alto, encontramos venenos em alguns tipos de alimento ou de plantas. Então, ao mesmo tempo que a gente encontra coisa boa, a gente encontra coisa ruim. Ao mesmo tempo a gente encontra a vida, encontramos a morte. Isso acontece para nos ensinar que tudo é passageiro. Nós sabemos os meios de sobreviver, mas se a gente não prestar atenção no nosso próprio corpo, por exemplo, nosso corpo definha, nosso corpo morre. Então nós temos de valorizar essa veste carnal que nós estamos utilizando, porque ela é temporária e a gente sabe disso. Como é que a gente sabe disso? Porque a morte está presente na nossa vida. Uma galinha morre para nos alimentar, uma vaca morre para nos alimentar, um parente adoece, morre, um vizinho, um artista, até uma pessoa importante da realeza, Diana, princesa Diana morreu, a rainha da Inglaterra morreu. Isso significa que a morte chega para rico e para pobre, para pessoa religiosa e para pessoa não religiosa. Então Deus colocou a nossa disposição, no nosso caminho, tanto a vida e a morte, para que saibamos valorizar a vida, para que a gente nunca seja pego de surpresa, porque é uma consequência natural. Então eu acredito na vida e na continuidade da vida, e acredito que esse universo todo não foi feito por Deus apenas para nossa recreação, não é apenas para satisfazer um homem que ele colocou tantas estrelas. Cada uma dessas estrelas é um sol, pelo contrário, nosso sol é uma estrela também. Então cada uma dessas estrelas é cercada por inúmeros planetas. O nosso sol é cercado por 8 planetas. As estrelas que tem no universo também possuem outros planetas em volta deles. Essa imensidão infinita, esse universo todo, é morada dos espíritos. Assim como o planeta Terra, inúmeros planetas possuem vida. Cada planeta é num nível diferente de evolução. Existem mundos primitivos, existem mundos iguais à Terra e existem mundos superiores à Terra. Essa gradação dos tipos de planeta é fácil perceber, mas para nós o que importa é saber que no universo nada é vazio. Em todos os lugares do universo, em todos os planetas, existem vidas espirituais diferentes adequadas a esse planeta. Isso significa que Marte, a Lua, Mercúrio, Vênus, Terra, todos os planetas possuem vida. Algumas são vidas materiais, como a gente conhece, mas outras são em outras dimensões espirituais que, se a gente for visitar, nós não vamos ver ninguém, porque o nosso olhar é o olhar humano, é o olhar da matéria. Então, se a gente chegar em Marte, não vamos ver marcianos, mas na vida espiritual, em alguma dimensão, Marte também é habitada. Se a gente for pegar um outro autor, Maria João de Deus, escreve um livro chamado Carta de uma Morta. Nessa carta ela fala das inúmeras moradas que existem no mundo espiritual, nos deixando claro que em outros mundos existe também matéria, existe também vida. No mundo material, no mundo primitivo, é necessário que a matéria dure pouco tempo. Por que isso? Porque os espíritos que habitam, nascem nessa matéria, são espíritos ainda primitivos. Eles precisam ter aquele choque da matéria para evoluir um pouquinho. E eles têm uma encarnação atrás da outra. Passa 5 anos, passa 10 anos, passa 50 anos, morrem e vão para a vida espiritual. Aí passa um período da vida espiritual e depois renasce. Então é nascer, morrer de forma rápida. Por que eu estou dizendo que uma vida de 50 anos é uma vida rápida? Porque existem planetas que o período de vida é 200 anos, é 500 anos, se não mais. Então, quanto mais evoluído um espírito, mais tempo ele pode permanecer na matéria, encarnado. Quanto mais primitivo é o espírito, ou os espíritos, mais rápido é o período que ele passa na Terra, na matéria.